iria traí-lo. Zacarias chegou a revelar que o preço da traição seria 30 moedas de prata. Por intermédio do profeta Isaías, Deus revelou que o Salvador seria chicoteado e que cuspiriam no rosto dele. Davi descreveu como ele seria morto. Disse que os pés e as mãos do Salvador seriam perfurados, mas que nenhum de seus ossos seria quebrado. E que ele exclamaria: meu Deus, por que me desamparaste? Davi escreveu que os espectadores dariam risada e escarneceriam do Salvador, dizendo: ele acreditava que Deus o libertaria. Escreveu também que os ossos do Salvador seriam deslocados e que lhe dariam vinagre quando tivesse sede. Que os perseguidores do Salvador iriam dividir entre si as vestes dele e apostariam para ver quem ficaria com a sua túnica. Isaías disse que as pessoas ficariam impressionadas quando vissem como o rosto do Salvador estava desfigurado por causa das torturas sofridas. As profecias bíblicas afirmam que um dia os habitantes de Jerusalém, descendentes de Davi, olhariam para o Salvador a quem transpassariam. Tudo isto foi registrado nas Escrituras centenas de anos antes do Salvador vir ao mundo. Após 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que seu povo voltasse para Israel. Só um grupo pequeno decidiu regressar, mas tanto os judeus que voltaram como os que moravam em outros lugares continuaram a ser dirigidos por outras nações. 500 anos mais tarde, quando Roma governava Israel, 2 jovens judeus, Maria e José, ambos descendentes do rei Davi, planejaram se casar. Mas antes que isto acontecesse, Maria ficou grávida por meio do Espírito Santo de Deus. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse-lhe: José, não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa, pois o nenê que ela espera foi concebido pelo Espírito Santo. Esta criança é o Filho de Deus. Quando o menino nascer, você vai lhe dar o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo aconteceu exatamente como o profeta Isaías havia previsto. O Senhor lhes dará um sinal. Eis que uma virgem dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. José e Maria precisaram ir a Belém para se recensear e pagar os impostos. Enquanto estavam lá, Maria deu luz ao seu primeiro filho, que foi chamado de Jesus. Assim, como foi profetizado, Jesus nasceu em Belém e era filho de um descendente do rei Davi. À noite, naquelas redondezas, alguns pastores tomavam conta de seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, que ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, pois tenho uma notícia maravilhosa para todas as pessoas. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus foi adquirindo o conhecimento e a graça de Deus estava com ele. Jesus foi crescendo, tornando-se cada vez mais sábio e era amado por Deus e pelas pessoas. Quando Jesus estava com mais ou menos 30 anos, um homem chamado João Batista começou a pregar e a batizar no deserto, dizendo: arrependam-se, preparem-se para o Senhor. João era o mensageiro que os profetas tinham dito que anunciaria a vinda do Salvador. Jesus foi até o rio Jordão para ser batizado por João. Quando João viu Jesus, ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Após ter sido batizado, Jesus saiu imediatamente da água. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e brilhou sobre ele. Uma voz vinda do céu declarou: este é o meu Filho amado. Estou muito feliz com ele. Jesus passou 40 dias no deserto. E depois disto, Satanás, que havia conseguido enganar Eva no jardim do Éden, quis tentar Jesus, mas Jesus não pecou. Por fim, Satanás levou Jesus a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com todas as suas riquezas e prometeu: eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e adorar-me. Jesus respondeu: fique longe de mim, Satanás, porque Deus escreveu: vocês adorarão o Senhor seu Deus e só a Ele servirão. Enquanto estava no mundo, Jesus, o Filho de Deus, viveu em forma de homem.
e foi tentado do mesmo jeito que nós somos. No entanto, ele nunca pecou. Jesus foi bem-sucedido naquilo em que Adão fracassou. Isto mostra que Jesus podia mesmo ser o Salvador da humanidade, o Cordeiro mandado por Deus. Jesus mostrou por várias maneiras, incluindo a realização de incontáveis milagres, que era o Salvador prometido. Numa festa de casamento, ele transformou água em vinho. Um dia ele curou um homem que era aleijado por 38 anos. Um leproso que precisava viver afastado de todo mundo viu Jesus e, ajoelhando-se, disse: "O Senhor pode me curar, se querer." Jesus tocou no homem e falou: "Fique limpo." Imediatamente a lepra desapareceu. Em outra ocasião, Jesus fez um cego de nascença enxergar. Uma mulher que sofria de uma doença que os médicos não conseguiam curar tocou o manto de Jesus. Ele olhou para ela e disse: "Tudo bem, filha, sua fé curou você. Vá em paz." Inúmeras pessoas com diferentes tipos de doenças foram levadas a Jesus e ele curou todas elas. Jesus escolheu 12 homens para que o seguissem. Ele lhes deu poder e autoridade sobre o mal. Os 12 discípulos foram enviados a pregar sobre o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus ficou conhecido por todos os lugares e grandes multidões se juntavam para ouvir seus ensinos e serem curadas também. Certa vez, 5.000 pessoas se reuniram e não tinham o que comer. Jesus pegou o lanche de um menino, pão e peixe, e fez uma oração. O lanche do garoto foi multiplicado de modo milagroso. Todas as pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Mesmo assim, as pessoas continuavam pedindo mais provas de que Jesus tinha mesmo vindo de Deus. E disseram: "Nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Está registrado nas Escrituras que ele mandou pão do céu para o povo comer." Jesus respondeu: "O pão de Deus é aquele que veio do céu e dá vida ao mundo." Eles pediram: "Senhor, dá-nos sempre deste pão." Jesus respondeu: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede." Jesus disse que sofreria muito e seria desprezado pelos líderes religiosos, que seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Muitos líderes religiosos e políticos rejeitaram os ensinos de Jesus. No entanto, um deles, um fariseu chamado Nicodemos, foi procurá-lo à noite, pois queria conhecer a verdade. Jesus explicou-lhe: "Se a pessoa não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus." Nicodemos perguntou: "Como um homem pode nascer de novo se já é velho? Ele poderá entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer de novo?" Jesus explicou: "Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu ter dito que você precisa nascer de novo." Nicodemos perguntou: "Como pode acontecer isso?" Jesus o repreendeu porque ele dava aulas de religião, mas não entendia as verdades espirituais. Então Jesus falou sobre o nascimento espiritual, dizendo: "Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. A verdadeira condenação é a seguinte: a luz veio ao mundo. No entanto, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, pois faziam o que era errado. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho não viverá, mas a ira de Deus ficará sempre sobre ele. Finalmente, Nicodemos entendeu e creu. A uma mulher estrangeira, Jesus disse: "Quem beber a água que eu dou nunca mais terá sede." Dentro da pessoa, esta água se transformará num poço que jamais secará. A mulher disse: